Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje vamos embarcar numa jornada única pelas principais artes marciais soviéticas e russas, trazendo uma cronologia. Um caminho que começa com os lendários guerreiros cossacos e termina com sistemas brutais de combate moderno usados por forças especiais. Você vai descobrir como a Rússia transformou o combate corpo a corpo em uma verdadeira ciência da sobrevivência, misturando tradição, guerra e inovação. Prepare-se, porque o que vem a seguir é intenso, estratégico e surpreendente. Inscreva-se no canal, ative o sino e venha comigo explorar o lado mais oculto e letal das artes marciais do leste europeu. Sistema Cossaco, séculos 16 e 19. A história das artes marciais russas começa com os lendários cossacos, guerreiros das estepes que viveram nas regiões fronteiriças do Império Russo. Esses combatentes eram independentes, nômades e extremamente disciplinados. Lutavam a cavalo e a pé, utilizando uma mistura de técnicas de espada, especialmente o sabre, lanças, chicotes, combate desarmado e estratégias de guerrilha. O treinamento incluía lutas simuladas em cavalos em movimento, manipulação de múltiplas armas, combate instintivo e não sistematizado, resistência física e espiritual forjada em guerras reais. Não havia dojo nem tatames, o campo de batalha era a escola. Apesar de não ser formalmente codificado, o legado cossaco influenciaria os sistemas militares russos do século XX. Sambo, 1930. Nos anos 1930, sob a liderança de Joseph Stalin, o governo soviético buscava criar um sistema de combate eficaz, padronizado e cientificamente estruturado para militares e agentes secretos. O resultado foi o Sambo, uma fusão de várias lutas étnicas do antigo território soviético com técnicas do judô japonês e do jujutsu clássico. Principais criadores: Vasily Oshchekov, discípulo de Jigoro Kano no Japão, trouxe o judô. Viktor Spiridonov, veterano militar que usava técnicas mais suaves. Anatoly Karlampiev, oficializou e popularizou o sambo como sistema soviético. Características: quedas, imobilizações, chaves de braço e pernas. ênfase em controle no solo e transições. Roupas específicas. Versão civil, esportiva e militar, combativa. Sistema Kadoshnikov, 1940. Enquanto o sambo era adotado amplamente, Alexei Kadoshnikov, um engenheiro mecânico e inventor, começou a desenvolver um sistema alternativo voltado para eficiência biomecânica no combate. O sistema Kadoshnikov era secreto e voltado para forças especiais e inteligência militar. Diferenciais, baseado na biomecânica russa e física aplicada. Uso mínimo de força muscular. ênfase em destruição articular, manipulação do equilíbrio e fluidez. Defesa contra múltiplos oponentes, faca e armas de fogo. Conceitos como vetores de força, alavancas naturais e economia de movimento. Era uma arte racional, sem formas fixas, onde o objetivo era neutralizar com o mínimo de esforço. Combate Sambo, 1950. Com a intensificação da Guerra Fria, surgiu a necessidade de adaptar o sambo esportivo para os campos de batalha. Nascia o combate Sambo, uma versão mais agressiva e completa. Usado por alguns ramos das forças especiais como Spetsnaz, essa variação incluía golpes traumáticos, socos, chutes, cotoveladas e joelhadas. Técnicas de desarme contra armas brancas e de fogo. Defesa contra múltiplos agressores. Arremessos combinados com finalizações letais. O combate era realista, brutal e direto, um treinamento voltado à sobrevivência letal em missões. Sistema Ryabko, 1980. Na década de 1980, Mikhail Ryabko, coronel das Forças Especiais e veterano do Ministério do Interior, fundou sua própria vertente do sistema. O sistema Ryabko era mais introspectivo e filosófico. Elementos marcantes. Respiração como base do movimento e controle emocional. Relaxamento total do corpo para absorver e redirecionar ataques. Movimento livre e imprevisível. Exploração da psicologia do medo, dor e estresse. Trabalho com armas, faca, bastão, pistola e corpo a corpo. É considerado uma arte fluida, adaptativa e mentalmente profunda, mais voltada para autodefesa realista do que competição. Rukapashny Boy, de 1980 a 1990.
Durante o período de 1980, popularizou-se o termo Rukapashni Boy, literalmente combate corpo a corpo. Mais do que um estilo, é um conjunto de técnicas híbridas utilizadas no treinamento militar real. Envolve golpes diretos, inspirados no boxe soviético. Técnicas de projeção, do sambo. Defesa contra faca, bastão e armas de fogo. Combate em ambientes urbanos e confinados. Era o conteúdo prático do treinamento militar soviético, adaptado para situações reais de guerra e operações especiais. ARB, 1990. Com a transição da União Soviética para a Federação Russa, foi necessário organizar o treinamento oficial do exército russo. Surgia então o ARB, Armeiski Rukapashny Boy, um programa padronizado para as Forças Armadas. Características: combate direto com pouca ou nenhuma proteção. Técnicas de neutralização rápida e contundente. Adaptação para soldados em combate com ou sem armamento. Estrutura didática para formação em academias militares. É um sistema objetivo: parar a ameaça o mais rápido possível. Sistema Vassiliev, 1990. Discípulo de Ryabko, o ex-oficial Vladimir Vassiliev migrou para o Canadá e fundou seu próprio estilo, o Sistema Vassiliev. Tornou-se o principal divulgador do sistema no Ocidente. Destaques: ênfase em controle respiratório, relaxamento e consciência corporal. Treinos sob estresse para simular situações reais. Técnicas adaptáveis, sem formas rígidas. Combate contra armas, múltiplos atacantes e em ambientes urbanos. É amplamente praticado por civis, forças de segurança e amantes da autodefesa. Royce, 1990. Desenvolvido por Alexander Retunsky, mestre em sambo e colaborador próximo de Kadushanikov, o sistema Royce foi criado como uma versão moderna, estruturada e exportável das artes marciais russas. Royce se destacou por ser reconhecido oficialmente como esporte marcial nacional russo na década de 1990. Características marcantes: foco em desempenho individual e autodesenvolvimento. Movimentos baseados em reflexos naturais e biomecânica. Treinamento com e sem armas. Sistema de avaliação e graduação exclusivo. ênfase na adaptabilidade e fluidez no combate. O Royce foi projetado não só para combate real, mas também para ser ensinado internacionalmente, tornando-se um símbolo das artes marciais russas modernas. Unifight, 1995. Em 1995, surgiu o Unifight, um esporte marcial russo que combina resistência física e combate. Desenvolvido para o treinamento de soldados e atletas, ele mistura obstáculos físicos, corrida, escalada, salto, rastejo, treino de simulação de tiro e arremesso de facas. Combate direto, com técnicas de boxe, sambo, wrestling e kickboxing. Estresse físico antes do combate real. É considerado um dos esportes de combate mais completos da Rússia moderna, simula guerra, fadiga e luta real em sequência. Essas foram as principais artes marciais desenvolvidas na Rússia e na antiga União Soviética, de técnicas cossacas a sistemas secretos usados pelos Spetsnaz. Mais do que estilos de luta, elas representam uma filosofia de combate baseada em eficiência, sobrevivência e adaptação ao caos. Se você gostou desse mergulho no universo das lutas russas, deixe seu like, comente aqui embaixo qual estilo mais te impressionou e compartilhe o vídeo com outros apaixonados por artes marciais. E lembre-se, no mundo marcial, a luta é conhecimento e cada estilo é uma história viva. Até o próximo vídeo.